Nutrição da pimenta do reino. Hoje nós vamos falar sobre nutrição. Aqui, quando eu falo em nutrição na pimenta do reino, isso é a coisa mais importante, no meu ponto de vista. Como produtor e consultor, a nutrição, ela é a base de tudo. Ela é a base de tudo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você é uma pessoa que se alimenta bem, você descansa bem, você toma água e você se alimenta bem, é muito difícil você ficar doente. Correto? Correto, né? Agora, se você é uma pessoa desregrada, come um monte de porcaria, come um monte de coisa, se alimenta mal, possivelmente você vai desenvolver uma doença. E por que a planta não é da mesma forma? É lógico que a planta é da mesma forma. Então a gente, quando trata de nutrição, dentro da agricultura, em específico, eu vou falar da pimenta do reino, é a coisa mais importante. As minhas plantas, você pode caminhar aqui, que dificilmente você vai ver uma planta com fusariose. Acontece? Sim, acontece. Porém, isso não se extrapola. Se eu der um exemplo para vocês, hoje a minha área, ela tem mais de 8 anos de plantio. Eu iniciei ela com 9.000 plantas e com 8 anos de plantio, se eu contar ainda hoje, tudo bem contadinho ainda, eu tenho em torno de 8.500 plantas. É muito pouco, gente. Eu acompanho áreas que com 4 anos não tem mais planta. Como eu já mostrei em vídeos aqui tudo, não tem mais planta, tem lugares que o negócio não vai para frente. Nossa, mas aonde que está esse segredo, Erasmo? Eu vou revelar agora o segredo. O segredo é nutrição. O segredo é nutrição. O segredo não está em aplicação de defensivo. O segredo não está em, como as pessoas falam, em veneno. Não está aí. O segredo está em nutrição. Eu vou dar um exemplo, outro exemplo para vocês. Eu já cheguei a ficar dentro da minha área 1 ano e 5 meses sem fazer uma aplicação de um fungicida. É lógico, gente, que eu trabalho com biológicos, eu trabalho de outra forma. Então, o melhor remédio é a prevenção. O melhor remédio é a prevenção. E aonde que está a prevenção? Uma nutrição bem feita. Uma nutrição bem feita. E aí as pessoas me perguntam, Erasmo, tem muitas perguntas que eu recebo. Você pode fazer um cronograma de adubação? Eu posso fazer um cronograma de adubação, sim. Porém, eu não posso botar quantidades. Quantidades é muito relativo. Como? Uma planta desta, com uma produção do jeito que ela está, olha, tem muita pimenta aqui por dentro aqui. É um certo tipo de adubação, um cronograma de adubação que eu vou fazer. Agora, se uma planta ela não tem potencial para produzir tudo isso aqui, eu vou dar a mesma quantidade de comida que essa aqui come e uma que não tem produtividade come? Não, eu não tenho necessidade de fazer isso. Então, tudo dentro da agricultura, quando a gente fala em nutrição, tudo é variável. E quando eu falo em fazer uma recomendação específica para você, personalizada, é porque é dentro da sua realidade. Eu preciso entender da sua realidade e eu preciso de dados para mim falar de adubação. Quais são esses dados? Primeiramente, uma coisa básica, tá? Vocês desconfiem se uma pessoa chegar e fazer uma recomendação de adubação para você sem uma análise de solo. Eu não consigo acreditar. Eu não tenho esse poder. Gostaria de ter, sabe? De chegar aqui e olhar, opa, aqui você precisa disso, disso, disso. Nossa, seria muito mais fácil a minha vida. Mas não. Uma coisa básica, uma análise de solo. Ponto. Aqui eu tenho um ponto de partida. Por que, Erasmo, que você não pode fazer uma recomendação de adubação sem uma análise de solo? Vou dar um exemplo para ficar mais fácil para vocês entenderem. De repente eu vou estar botando um nutriente que já está extrapolado dentro do meu solo. E dentro do solo, gente, isso aqui é química. Isso é química. Existem equilíbrios, tá? A planta, para absorver um nutriente, o outro não pode estar em excesso.
Eu vou dar um exemplo que acontece muito, um desbalanço entre potássio e magnésio. A planta ela não consegue saber assim, nossa, agora eu preciso pegar um potássio aqui no solo. Ah, e agora eu preciso pegar um magnésio. Não. Por isso que tem que estar tudo em equilíbrio. Se a planta necessita X% de potássio nessa determinada época, é isso que eu tenho que colocar. Então é muito difícil eu pegar e falar e fazer uma receita de bolo. O dia que eu estiver fazendo isso, eu vou estar trabalhando errado. E o meu trabalho, eu não trabalho dessa forma. E não acredito em quem trabalha dessa forma. Daí, um outro ponto muito importante é uma análise foliar. Tá? Mas essa análise foliar, eu sempre gosto. Quando eu tiro uma análise de solo, peguei a área e vamos começar a desenvolver um trabalho agora. Eu quero, primeira coisa, uma análise de solo e uma análise de folha. Para mim ver se o que está no solo está me correspondendo dentro da planta. Opa, de repente eu tenho aqui os nutrientes aqui no solo, porém, a minha planta não está conseguindo absorver. Então eu preciso entender o porquê que está acontecendo isso. Daí o porquê essa análise de folha. A análise de folha, eu trabalho com ela mais vezes durante o ano. Opa, olha só. Por exemplo, agora não é o momento que eu tiro uma análise de folha. Porém, antes dela estar com essa produção, quando ela está emitindo as novas brotações, emitindo os novos cachos, é o momento de eu tirar uma outra análise de folha. Por quê? Porque essa análise de folha, ela vai me ligar meu GPS. Como assim, Heraldo? Você precisa de GPS para andar no meio da roça? Sim, eu preciso de um GPS. Eu ligo meu GPS e essa análise de folha, ela vai me dar o endereço aonde eu tenho que chegar. E essa análise de folha também, ela vai me dar tempo suficiente para mim fazer correções necessárias para não acontecer da planta, quando está enchendo os grãos, eu tenho um monte de deficiência, então eu tenho que ter corrigido lá atrás. Quando eu tenho uma fogueira, se eu preciso botar uma água e apagar esse fogo, apagar de fato mesmo, as brasas, tudo. Agora, se eu pegar um cobertor e botar em cima desse fogo, eu vou abafar esse fogo. Em um determinado momento, ele vai explodir de novo. E dentro da planta é a mesma coisa. Então, eu preciso corrigir os problemas que eu tenho para quando a planta chegar no determinado momento, ela tem que só cuidar dos filhos dela. Ela não vai sofrer com outros intempéries, com deficiências. Então é dessa forma, sabe? Falar de nutrição é uma coisa que eu posso ficar aqui 2 dias falando para vocês. Eu posso ficar uma semana inteira aqui falando sobre nutrição. E aí você vai querer saber, né? Tá, Erasmo, mas as quantidades? Eu não posso dizer as quantidades para você, porque eu preciso de mais informações. Mas eu vou dar um exemplo, tá? Sobre quais os nutrientes que eu devo fazer, que são extremamente importantes. Então você preste bem atenção nisso que eu vou falar. Isso é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Qual que é o acúmulo nutricional dessa planta? Quais são os nutrientes que ela mais extrai? Eu vou falar a primeira coisa, os macros. Quando eu falo em macro e micro. Tem macro primário, macro secundário. Eu não encaro muito como macro secundário, macro é macro, né? Mas ok, macro primário, macro secundário e micros. O que se diferencia neles? Tá? Quando se fala em macro, gente, pega e pensa, NPK. Puf. Opa, NPK, sempre. Quando você compra um adubo lá, eu vou dar um exemplo, 20, 0,5, 20. Isso, 20 de nitrogênio, 0,5 de fósforo e 20 de potássio. Então é isso, NPK. Aí vamos lá. Então, para a extração da pimenta, o que ela mais extrai? Em primeiro lugar, nitrogênio. Sempre. E o nitrogênio é o nutriente que ela vai extrair em maior quantidade. Ponto. Já eu tenho uma boa atenção. Segundo lugar, potássio. Tá? Em segundo lugar é o potássio. Vejam bem. Aí, geralmente, o que se faz? Um adubo com NPK. Nitrogênio, fósforo e potássio. Que é o que eu vejo que a maioria das pessoas fazem e elas se esquecem de todo o resto dessa galera, que são extremamente importantes.
E aí, olha bem, por que eu digo que você tem que ter muita atenção? O terceiro nutriente mais importante para a pimenta. Cálcio, gente. Cálcio. E aí você não faz o cálcio. Você não faz o cálcio nessa área. O quarto nutriente, qual que é? Aí sim, aí vem o fósforo. Vejam bem, né? Olha que sacada, né? Então eu estou só fazendo NPK, eu estou fazendo nitrogênio, fósforo e potássio, porém eu estou deixando um cara de fora, eu estou falando só do cálcio. É extremamente importante, gente. Prestem atenção nisso, por favor, tá? Então vamos lá, eu já falei nitrogênio, potássio, cálcio, fósforo. Depois do fósforo, quem vem? Magnésio, tá? E, por último dos macros, enxofre. Pegaram? Olha só que importante, tá? Então esses são os nutrientes que a planta vai extrair em maior quantidade do solo. Muito importante você saber isso. Importantíssimo. No momento que você começa a entender esse tipo de coisa, você já sabe para qual o caminho que você deve seguir. Aí agora eu vou falar uma coisa. Por que o nitrogênio em maior quantidade? Qual é a época que eu devo botar um pouco mais de nitrogênio na planta? Depois de uma colheita. Depois de uma colheita eu preciso entrar com uma adubação muito equilibrada e rica em nitrogênio para mim estimular novas brotações. Porque eu preciso entender uma coisa. Eu vou tirar, deixa eu achar eu fico com pena de tirar um cacho, mas eu vou tirar para mostrar para vocês. Vamos lá. Ó, por que eu falo que a gente tem que estimular novas brotações e por que você também tem que fazer uma poda aqui? Esse vídeo não é para falar disso, mas isso tudo é um conjunto de ações. Por quê? A pimenta, ela vai emitir uma nova brotação. Ela emite uma brotação, ela larga uma folha, até por sinal que essa folha está feia, mas tudo bem. Ela larga uma folha e um cacho. Sempre. Vocês podem notar. Cuide, prestem atenção para vocês começar a conhecer as plantas. Olha aqui, eu vou pegar uma novinha. Olha só, gente. Uma folha, um cacho. Aqui ela já tá, vai largar de novo. Mais vai crescer mais um pouco, vai largar uma folha e um cacho. Então eu preciso entender da fisiologia da planta, como que a planta se comporta, para mim começar a trabalhar com adubação. Tá? Então aqui eu falei dos macros. E aí agora eu vou falar dos micros. Tá, gente? Micro. Prestem bem atenção. O cara que mais extrai? Ferro. Segundo, manganês. Terceiro, boro. Depois vem o zinco. E por último vem o cobre, que é em menor quantidade. Aí vocês vejam bem a importância de eu saber isso, gente. Eu vejo muita gente chegar nas roças e olhar, as plantas estão meio amarelas. E aí, o que acontece? As pessoas, isso aqui é magnésio. Gente, presta atenção, a gente precisa saber. A gente não pode estar dando tiro no escuro. Eu não posso fechar o olho, pegar uma arma e dar um tiro. E tentar acertar o olho da mosca, sabe? Volta e meia eu preciso saber que o magnésio está nas folhas mais velhas, o ferro já é outra forma. Eu preciso conhecer essas coisas. E para quem não sabe disso, eu criei um e-book. Existe um e-book lá que fala sobre as deficiências nutricionais da pimenta. Então estudem, tá? Aí vocês vejam bem a importância de eu saber o que está acontecendo. Qual o nutriente que se move dentro da planta e qual o outro nutriente que não se move. Aí é super importante eu botar um micronutriente, gente. E aí as pessoas fazem só folha. Folha você sempre vai entrar num círculo vicioso. Ele é importante eu botar folha, por quê? Se eu estou precisando de um determinado micro agora, nesse exato momento, vai adiantar eu botar ele no solo? Não. Eu preciso botar ele na folha para mim corrigir esse problema meu momentaneamente, mas é lógico, eu não posso me esquecer de corrigir meu solo, de colocar meu solo, que é onde a planta está com a boca. Dessa forma, eu vou trabalhando com as adubações. E aí eu preciso saber também qual a determinada época.
que essa planta precisa desse determinado nutriente. Eu vou dar um outro exemplo, assim, que isso é material já para um outro vídeo. A Bragantina, Kutunadã e Açará, eu vou pegar só essas três. Gente, eu preciso saber quanto de tal nutriente tem nessa pimenta dessa variedade. Como assim, Erasmo? Eu vou dar só um exemplo assim. A pimenta do reino, ela é rica em ferro. Olhem bem. Ela tem uma grande quantidade de ferro quando você... Isso eu estou falando que quando você está comendo a pimenta, ela tem uma grande quantidade de ferro. Só que dentro das variedades diferentes, tem uma que tem mais ferro e a outra que tem menos ferro. Então eu preciso tratar ela de forma diferente. Eu não posso generalizar. Isso é a mesma coisa, gente, quando você mexe com café. Cada clone você tem que tratar de uma forma. A banana, as variedades. Então, pimenta do reino não é tudo igual. Quando as pessoas falam, Kutunadã, Bragantina, isso, aquele outro. Você precisa conhecer as coisas. Você precisa conhecer. E se você não conhece, você precisa procurar alguém que conheça para te dar os caminhos. Então é dessa forma que a gente começa a trabalhar com fertilidade do solo. A gente precisa se aprofundar dentro disso. Eu preciso conhecer o meu solo, conhecer minha empresa. A minha empresa não é isso aqui. Minha empresa não é as minhas plantas. A minha empresa é meu solo. Eu preciso tratar meu solo, que é da onde que ele dá o suporte para as minhas plantas e dá a nutrição. Então, vamos recapitular, tá? Micro: ferro, manganês, boro, zinco e cobre. Essa é a ordem de acúmulo nutricional dentro da planta. Eu não posso deixar faltar ninguém, porém são quantidades diferentes. E aí vocês ficam me perguntando, Erasmo, faz um programa nutricional para nós. Eu não posso fazer, isso é uma análise de folha, isso é uma análise de folha. Vocês vão ver que se eu pegar uma análise sua e do seu vizinho, pode ser que seja totalmente diferente. O seu solo é diferente, a sua forma de trabalhar é diferente. Tem lugares que eu tenho já excesso de alguns micros e eu não vou precisar colocar. Por que que eu vou colocar uma coisa que eu já tenho um monte que vai acabar me atrapalhando a absorção de outro? Então, esse vídeo é para vocês refletirem um pouco. Quando falar de adubação, vocês prestem muito bem atenção no que vocês estão fazendo. Sabe? Aí agora esses dias, teve uma pessoa que entrou em contato comigo, me mandou um vídeo, a pimenta tem uma carga bacana já, só que são cachinhos novos. Aí o sujeito pegou e disse, agora eu vou jogar uma ureia. Para com isso, gente. Para com isso. Você entende? Porque isso, aquele outro. Não, gente, aqui não tem mais lugar para achismo. Enquanto você trabalhar no achismo, você vai errar e você vai estar perdendo dinheiro. Então, isso era o assunto que eu tinha para falar hoje sobre nutrição.